Continuando a exposição aqui do livro de Hebreus, estamos no capítulo 11, e hoje eu tentarei expor aqui aos irmãos, se assim Deus me conceder graça, dos versos 32 a 35. Hebreus 11, verso 32 a 35. Primeira leitura na King James diz o seguinte: E que mais direi? E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões. Verso 34. Apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga o exército dos estranhos. 35. As mulheres receberam seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, para que a palavra nos seja útil, para que a palavra realmente não venha nos endurecer, mas nos trazer arrependimento, quebrantamento e temor a Deus. Oremos. Pai eterno, estamos diante da sua palavra essa, Deus, que tem total poder e eficácia para nos aperfeiçoar em Cristo. Palavra, Deus, penetrante, que julga os pensamentos, julga as intenções, que nos confronta. Um momento de seriedade. Palavras de vida eterna temos aqui. Palavras sagradas, que tem total, Deus, condição de salvar um perdido. E que o Senhor, Deus, assim o faça com os seus eleitos. Pedimos, Pai de amor, que venhamos a ouvir a sua palavra com proveito, com atenção, mas na dependência do Santo Espírito para a aplicação da mesma. Nos ajude, pois precisamos. Precisamos sermos aperfeiçoados quanto ao pecado, e a sua palavra ela é eficaz nesta área, Senhor. Te agradeço por mais uma vez ter contato com ela, te agradeço por poder aqui mais uma vez expô-la, Deus. Que o Senhor me ajude como pregador aqui, que eu venha a cumprir aquilo ao qual o Senhor me chamou a fazer, Deus. Obrigado por tudo, te agradeço, te louvo, no nome santo de Jesus. Amém. Então, amados, estamos aqui na continuação da exposição da Galeria dos Heróis da Fé, e o tema ainda não poderia ser outro a não ser a fé. Outra coisa que eu sempre venho dizendo é que o porquê estamos estudando esse livro, temos o intuito aqui de poder analisar a teologia dos pactos, esclarecer isso para cada um de nós. Lembrando que Deus, ao decorrer do tempo, desde Gênesis a Apocalipse, ele veio fazendo pactos. O primeiro desses pactos foi o chamado Pacto das Obras, feito com Adão. E o primeiro Adão, representante de toda a humanidade, ele falhou, ele desobedeceu. E assim todos que vieram posteriormente a ele estavam sendo representados por um homem que desobedeceu e um pacto que estava quebrado. Logo, nascemos sobre a ira de Deus, logo nascemos com débito, logo precisamos de um Salvador. Em contrapartida, mesmo com este pacto quebrado, onde toda a humanidade viria a existir, um pacto representado por Adão, Deus foi trazendo promessas. Ao próprio Adão, ele forneceu uma primeira promessa no que chamamos de proto-evangelho. Em Gênesis 3,15 temos ali o primeiro sinal de esperança, de que viria alguém da descendência santa, da prole santa, e este nós conhecemos como nosso Salvador, Jesus Cristo. Este inauguraria um novo pacto. Inauguraria um pacto da graça. Um pacto firmado na fidelidade, na obediência, na santidade.
um pacto inquebrável, pois foi feito pelo próprio Deus, que tomou a forma de homem. Morreu naquele madeiro justamente para nos tirar da ira de Deus, nos tirar do débito a qual toda a humanidade se encontra, e assim os seus eleitos serem transportados para um reino de graça, um reino de luz. Então o autor, ele tem aqui por intenção justamente esclarecer este pacto da graça. E ele está falando a um povo judeu. E quando eu olho para um povo judeu, quais são as similaridades, as distinções que são encontradas neste povo? Um povo totalmente arraigado, apegado a um sistema levítico, a um sistema litúrgico antigo e ultrapassado. Um sistema sacrificial. E o autor de Hebreus, muito habilmente, ele vai esclarecer toda essa religião judaica, que por si só não estava errada, pois os sacrifícios foram instituídos por Deus. O sistema levítico foi instituído por Deus. Então era algo justo, era algo bom. Porém, por detrás de todo esse sistema religioso judaico, existiam as promessas, como dito, ao qual deveria induzir o povo judeu a olhar adiante, olhar à frente, coisa que muitos dentre eles conseguiram observar. Muitos conseguiram olhar para Cristo. Como eu sempre digo para os irmãos, João 8,56, falamos de Abraão. O próprio Cristo falando que ele se alegrou no dia de Cristo. E Abraão ofereceu sacrifícios. Abraão levantou altares. Mas como ele lidava com aquele sangue derramado de animais? Sabendo claramente que aquele sangue era um tipo do verdadeiro sangue que seria derramado. Um sangue sem pecado, um sangue puro de um homem. Um homem apto para poder nos representar e ao mesmo tempo sendo Deus. Então agora, irmãos, o autor no capítulo 11, ele vem falando sobre todas essas pessoas que olharam para frente. Ele já citou Moisés para nós, aonde ele disse, amados, que Moisés escolheu a desonra de Cristo, no verso 26. Ou seja, ele conseguiu assimilar o que ele passaria naquele deserto, naquele comissionamento de Deus, como uma desonra, assim comparada com a de Cristo. Claro que em níveis muito inferiores, pois ninguém passou por aquilo que Cristo passou. Mas ele olhou para além. Ele entendeu que aquilo era necessário. E olhou e teve fé em Cristo Jesus. E depois vocês viram aqui nas exposições que ele deixou o Egito. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Assim veio os sacramentos. Pela fé vocês viram também Jericó tendo os seus muros destruídos. Um povo já ali separado. Não o povo incrédulo que caminhou com Moisés, muitos deles, mas seus filhos. Porém, os incrédulos morreram no deserto. E, inclusive, a introdução aqui da prostituta Raabe, que foi o último verso pregado. A prostituta que creu nos feitos de Deus, se apegou àquilo, temeu ao Senhor e foi salva. Foi salva e inclusa na prole santa de Cristo e é citada dentre os descendentes de Jesus Cristo. Nós que cremos também estamos nessa prole, uma prole da fé, uma prole da igreja de Cristo, onde todos esses citados do Antigo Testamento estão na igreja de Cristo. Mandei um texto hoje para os irmãos, onde ilustra aquilo. Aqueles que se apegaram às promessas de Cristo, eles foram inseridos nessa igreja. Mas a inauguração da igreja, propriamente dita, aconteceu com esse pacto da graça instituído no sangue e na obra de Cristo. E agora veremos aqui, amados, um apanhado dos versos 32 a 35, menções breves. Não teremos um destrinchamento, digamos assim, de cada figura, como foi já aqui feito, de Moisés, de Abraão, de Isaac, Enoque, Abel, né? Todos esses, o autor ofereceu palavras um pouco mais discorridas, pouco mais claras. Agora ele fará breves menções, porém não deixa de ser honrosas. O simples fato de estar citando esses nomes
é porque eles estão dentre todos esses outros aqui, a quais já foram citados. A lista das pessoas mencionadas como heróis da fé aqui está chegando ao fim. Mas não porque o autor esgotou seus recursos e porque não teve mais. Ele simplesmente não tem tempo para enumerar mais heróis. Senão o livro de Hebreus seria o maior livro das Escrituras. Se ele fosse falar de cada um deles, do que eles fizeram, além de ser uma recitação de muitas coisas que já vimos aqui, né, seria o maior livro, seria um tempo ali considerável. Não perdido, claro. Em vez de descrever seus feitos de fé, o escritor meramente registra os nomes destes homens conhecidos a partir das Escrituras. Lembrando que ele, o autor de Hebreus, considerando que ele viveu no primeiro século, ele tinha todo o apanhado do Antigo Testamento em mãos. Então veremos aqui como que ele discorre, como que ele elenca esses homens e quais são os objetivos dele. E assim, quais são a nossa ótica aqui, as nossas lentes para esse texto. Se ele está falando de fé, eu tenho que perceber então o que a fé gera no indivíduo. Eu tenho que contracolocar aqui, eu tenho que me colocar para ser lido pelo texto. O texto tem que ler o meu coração, sondar e examinar a minha fé. Pois agora teremos mais exemplos de mais homens que professaram a mesma fé que eu e você. Então, amados, verso 32, agora utilizando a João Ferreira de Almeida. O que mais direi? Diz o autor. Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então a primeira coisa que observamos aqui é que ele começa a citar aqui nomes. E você percebe que a citação desses nomes não estão em cronologia de acontecimentos bíblicos. Ele cita apenas. E observamos duas coisas em sua primeira sessão, né? No caso aqui dos versos 32 a 34. Primeiro, a nomeá-los, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel, ele não o faz da mesma ordem que eles viveram. Por quê? Porque Baraque veio antes de Gideão. Jefté veio antes de Sansão. Samuel veio antes de Davi. E segundo o autor, ele não menciona as coisas que eles fizeram na mesma ordem que lista seus nomes. Por quê? Depois, nos versos seguintes, ele começará a citar feitos. E os feitos, se você pensar, o primeiro feito então é o de Gideão, não necessariamente. Então está tudo aqui, é um apanhado de ideias do autor. Ele está citando e falando, os fiéis fizeram isso, né? Fizeram mais isso, e isso, e isso. Pois não lhe resta mais tempo. Ele precisa aqui concluir o seu pensamento. Então, amados, a primeira coisa mencionada não corresponde à primeira pessoa mencionada. Tenha isso em mente. E ele diz, que mais direi? Que mais direi? E algo interessante aqui é que desde o começo da epístola, o autor modestamente evitou falar de si mesmo. E agora, amados, o pronome utilizado aqui está falando na primeira pessoa e no singular. Então aqui ele fala de si mesmo. Ele se identifica como autor realmente. Não falando o nome, é claro, mas aqui ele fala, que mais direi? Na parte final da epístola, ele se refere a si mesmo novamente. Se você consultar o capítulo 13, verso 19, perceba. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco o mais breve. Você percebe também no verso 22. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. No verso também 23. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Então aqui temos 3 passagens, contando com esta aqui do 32, a qual ele fala na primeira pessoa. E ali cita Timóteo, né? Alguns falam, tá vendo como é Paulo? Não vá por esse caminho, tá bom? E ele diz,
E o que mais direi? Pois me faltará tempo. Então você vê uma hesitação diante de inúmeros exemplos de homens. Ele hesita aqui a falar de mais pessoas. Afinal, a galeria do capítulo 11 de Hebreus ela é bem extensa, como os irmãos já viram. Então, amados, ele não precisa mais citar exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. Porque a ênfase dele não está em homens. A ênfase dele é falar sobre o mesmo fator, chamado fé, que moveram todos esses homens. E pelas citações aqui colocadas, já se resume com eficácia aquilo que precisamos saber no que tange a fé. E ele toma um exemplo dentre os nomes, alguns deles, pertencentes, por exemplo, ao período dos juízes e dos reis. E, na verdade, o autor não apresenta os nomes, como dito na ordem cronológica, pois sua intenção é apenas dizer que a lista é vasta. Que até mesmo a Bíblia não contém todos os feitos de todos os homens de fé. Porque o cânon foi fechado, não se precisou mais de revelação, nós temos a suficiência das Escrituras, porém a fé ela continuou a ser exercida por diversos outros homens. Diversas outras pessoas, homens e mulheres, ao longo do tempo. Quantos mártires nós já conhecemos? Quantos reformadores nós já temos o conhecimento, que foram homens, que foram mulheres, que exerceram a sua fé? Então a lista é vasta. E falta tempo, até mesmo se você se propor a escrever sobre todos os homens e mulheres de fé. Certamente você falará, me faltará tempo. Né? E talvez caneta e papel também. O primeiro que ele cita, pois me faltará tempo se eu contar de Gideão. Então eu farei algumas breves citações sobre esses homens, né, que aqui foram citados, para o irmão recordar quais foram os feitos desses homens. Gideão, por exemplo, ele lutou tendo um exército somente de 300 homens. Estão lembrados? Gideão, os 300 homens. Contra uma multidão dos soldados midianitas. E ao seguir fielmente a instrução de Deus, ou seja, Gideão foi alguém que recebeu de Deus uma ordem, ele teve contato com uma revelação, ele se apegou a essa revelação e ele obedeceu. Gideão tornou-se um herói da fé. Ele está dentre a galeria, irmãos. Gideão sempre estava em maioria. E veja, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas você vai colocando aí para mim, Juízes 7:7. E certamente, amados, era algo estapafúrdio, né, que Gideão, com 300 homens, atacasse um imenso exército de seus inimigos. E ao esmagar os cântaros com as suas mãos, parecia mais brincadeira de criança. Tá? Então, amados, apenas alguns feitos de Gideão. Juízes 7:7. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas às suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Porque ele já estava ali com uma multidão e falou, não, tem gente aí que não vai. Vai lá beber água. Né? E aqueles, como diz o texto, você tire, separe. E o exército só diminuiu. Aí você pensa, como um incrédulo, né? Que muitas das vezes nós somos, você tem um número vantajoso, talvez, de soldados, e Deus fala, não, tem muita gente. Você vai com 300. Aí você pensa, puxa vida, Senhor, olha o tamanho do exército. Aí você logo tem que perguntar, amados, o que motivou Gideão a agir desta forma? O que levou a Gideão a ouvir a palavra de Deus, acatar o que ele disse e seguir em frente em batalha? O mesmo motivo que todos os outros aqui, o mesmo motivo que Moisés, que motivou Moisés a deixar o palácio do Egito e seguir para o deserto. O mesmo motivo que fez Abraão sair da sua tenda e ir para um lugar a qual não conhecia, a fé. E a fé em Jesus Cristo. O segundo citado aqui é Baraque. E quem foi Baraque? Baraque recusou-se a fazer guerra contra Císera, né? Ou Císera, né? Porque é 2 S, né? Tem um som de Z. E quem era esse Císera? Era um capitão do exército de Canaã. E o exército era de um rei chamado Jabim. E eles, a menos, amados, que a profetisa Débora fosse com ele, então um homem que hesitou,
Juízes, capítulo 4, verso 8. Se quiser colocar aí, pode colocar, ô Rodrigo. E com a profetisa guiando, Baraque lutou contra os cananeus e os derrotou. Vemos isso já mais para frente. 4:8, tá aí? Olha lá. Baraque disse a ela, no caso a profetisa Débora, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Aí você pensa, que fé que teve esse Baraque? Com a profetisa guiando, Baraque lutou contra os cananeus e os derrotou. Você vê isso já no verso 16 do mesmo capítulo. Põe aí, por favor. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. No capítulo 5, verso 1, veja também. Mais para frente aí, Rodrigo. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Aí eles cantaram. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Baraque foi um homem que teve fé. Mas a Bíblia não deixa de registrar também as fraquezas desses homens. E é isso que nos torna, amados, a Bíblia para nós se torna algo essencial. Porque não é sempre, amados, que estamos resolutos com a nossa fé. O pecado remanescente, assim como Baraque, assim como em Gideão, ele nos faz fraquejar. Ele nos faz a pensar, será? Será que dá? Será que eu chego lá? Mas, amados, o produto final sempre será o mesmo. Louvor a Deus. Porque acima da fraqueza está o desejo e a disposição de homens e mulheres fiéis a obedecerem à palavra do seu Senhor. Então, muitos veem as fraquezas e se apegam a essas fraquezas. Ah, lá, tá vendo? Davi também fraquejou. Ah, tá vendo? Até Pedro negou. E se apega a isso e fala, então estou bem. Não, você não está bem. As pessoas têm uma triste tendência de regular, de colocar a sua régua no ponto mais baixo que se existe. E se esquecem que esses homens, apesar de terem fraquezas, as suas virtudes da fé foram imensamente superiores. Aí você não coloca a sua régua lá, né? Você não coloca a sua régua como Pedro, sendo um fundamento da igreja, como apóstolo. Você não coloca a sua régua, por exemplo, como Paulo, um homem que trabalhou arduamente pelo evangelho. O povo cristão coloca lá embaixo. Ó, Pedro como era fraco, igual eu. Ó, Paulo assassino. Ó, Baraque, precisou de uma mulher que falava sobre a palavra de Deus. A confiança de Baraque, você acha que estava na pessoa Débora? Ou no que ela portava consigo? Sobre falar, sobre anunciar a palavra de Deus. O próximo, Sansão. Aí você pensa, Sansão? Sansão lá com Dalila só fez besteira, pastor. Está na galeria dos heróis da fé. Um homem que creu em Cristo. Um homem que foi salvo. Um homem que está na igreja de Cristo. E pensando em Sansão, logo você pensa em força física, né? Mas também no caso de amor que ele teve com Dalila. E não somente os privou de sua força, e também colocou uma mancha permanente em seu nome. Aí você coloca sua régua em Sansão o quê? Lá embaixo. Todavia, irmãos, Sansão demonstrou uma fé inabalável no Deus de Israel, quando ele orou pedindo forças para fazer justiça contra os seus inimigos. Deus ouviu sua oração. Juízes 16, verso 30, pode colocar para a gente. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida eles a empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida.
Mas se você ler os versos precedentes, você perceberá que ele orou a Deus, ele se apegou a Deus, ele recorreu ao Deus de Israel para concluir aquilo que ele foi chamado a fazer. Sansão, amados, perceba, era um homem habilitado em guerras, treinado, com espadas, escudos. Sansão era um camponês, que não recebera nenhum treinamento para uso de qualquer arma, a não ser os implementos agrícolas. O que poderia ele fazer contra conquistadores tão experimentados, por cujo poder todo o povo havia sido subjugado? Os filisteus. Quão forte eram esses homens, falando em poder bélico. E Sansão era quem? Um camponês. E o que motivou a seguir, irmãos? Segundo o autor de Hebreus, a fé. A fé. Em seguida vem Jefté. E o nome de Jefté está indissoluvelmente ligado a um voto precipitado que ele fez, que levou a sacrificar a sua única filha. Juízes 11, verso 39 e 40. Pode pôr aí, Rodrigo, por favor. Veja só. Passados os 2 meses, ele voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Jefté prometeu a Deus, se vencesse a batalha, sacrificaria a sua filha. Todavia, Jefté estava cheio do Espírito de Deus. Deus o usou para derrotar os amonitas e punir a tribo de Efraim. Ele foi um homem de fé. Quem, a princípio, não haveria condenado os feitos de Jefté como sendo temerários, quando declarou que seria o vingador do seu povo, cuja esperança já se esboçava. E visto que todos esses tomaram Deus como seu guia, e sendo encorajados por uma promessa, empreenderam uma tarefa que lhes fora ordenada, foram honrados com a evidência do Espírito Santo de Deus, pois tinham fé. E como eu disse, irmãos, todos esses homens são acompanhados de fraquezas. Tudo quanto fizeram e que era digno de louvor, aqui o autor de Hebreus atribuiu a fé. Ainda que não houvesse entre eles nenhum cuja fé não haja fraquejado. Nenhum. Gideão foi mais lento em empurrar as armas do que deveria ter sido, só com muita dificuldade aventurou-se a confiar-se a Deus. Lembra de Gideão, das provas que ele pede? Baraque hesitou no início também, como já foi dito, de modo que quase precisou ser compelido pelas censuras de Débora. Sansão caiu vítima de fascínios de sua amante e inconsideravelmente atraiu sua própria segurança e de todo o seu povo. E Jefté, precipitando-se em fazer um voto tolo, e foi extremamente obstinado em cumpri-lo. E desse modo associou uma admirável vitória com a morte da sua própria filha. Em todos os santos, sempre haverá, amados, de encontrar-se algo que seja repreensível ou desprezível. Não obstante, ainda que a fé seja imperfeita ou até mesmo incompleta, ela não cessa de ser aprovada por Deus. Não há razão, pois para que os erros sobre os quais labutamos nos derrotem, ou nos desencorajem, contando que a fé sigamos adiante no curso do nosso chamamento. E é a marca distintiva da fé, a perseverança. Não os tombos, não as coisas que fazemos que desonram a Deus, mas sim cada levantar e continuar diário. Essa é a marca da fé. Esses homens, amados, são lembrados porque a perseverança na fé os acompanhou. Os erros certamente estavam lá presentes, mas não foram suficientes para derrotar esses homens. Davi, amados,
também é citado. Davi é o próximo. E Davi está no topo entre os reis de Israel. E com Davi, o autor inclui todos os bons reis. Quando ele cita Davi aqui, amados, ele está incluindo todos os bons reis de Israel, que agiram pela fé, porque também teve reis maus, reis incrédulos, reis que aderiram ao paganismo, a deuses pagãos. Mas quando ele cita Davi, entre os reis de Israel, ele está falando de todos aqueles que tiveram um bom reinado e um reinado temente ao Senhor. Agiram pela fé. E visto que Davi, então, confiou em Deus, foi capaz de vencer seus inimigos, construir um reino e fortalecer o povo de Israel. Ele foi o estadista, o líder espiritual de Israel. Seu propósito, em suma, é mostrar que o reino de Judá foi fundado sobre a fé e que ele perseverou na fé até o fim. E muitas vitórias que Davi granjeou sobre seus inimigos são bem notórias. Quantas passagens de Davi, Davi contra Golias, as mais conhecidas, e tudo isso, amados, é colocado aqui na galeria da fé. A fé motivou Davi, como todos esses homens. E não por menos, os profetas, que são representados aqui pela figura de Samuel. Samuel e os profetas. Samuel foi tido como um homem vidente, 1 Samuel 9, verso 9. E ele vem primeiro entre os profetas e foi um destacado líder em Israel. Alguns ainda vão colocar Samuel como um dos juízes. As pessoas os buscavam, pois sabiam que o favor de Deus estava sobre Samuel. Deus respondia às suas orações, oferecidas em fé. Samuel disse em 1 Samuel 12, 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, ao deixar de orar por vós. Samuel era um homem que orava em favor do seu povo. A retidão de Samuel é louvável, irmãos. E a sua suprema sabedoria em governar o povo são bem notórias. As misericórdias que Deus demonstrou para com os santos profetas e reis se fizeram igualmente bem notórias. E aqui, amados, o autor de Hebreus insiste em que não se deve imaginar nem sequer um desses como sendo destituído da genuína fé. Que honra, que privilégio você ser citado. E certamente vários outros aqui indiretamente são citados também, irmãos. Mas eu penso que esses homens, assim como a prole espiritual que está sendo pregada em Gênesis, estão sendo lembrados pelo quê? Davi está sendo lembrado pelo reinado que ele fez. Davi está sendo lembrado pelas batalhas que ele conquistou. Assim como Gideão, talvez Jefté. Samuel está sendo lembrado pelo quê? Esses homens estão sendo lembrados pela fé que eles tiveram. Os feitos que acompanharam são obras que foram motivadas pela fé. A qual Tiago vai dizer que sem essas obras nossa fé é morta. Mas veja, irmãos, o que a fé pode fazer através de nós? O que a fé pode nos motivar a realizar? Reinados. Pode nos fazer vencer batalhas. Trazer de volta a justiça para uma nação. Olha o que um homem motivado pela fé, que busca o seu Senhor constantemente, que teme a Ele, ele não tem nada à sua frente que possa o impossibilitar. Pois a fé que ele tem é ao Deus que criou todas as coisas, o Deus de Gênesis, que com sua palavra criou tudo. E nós, irmãos, ao pensar nessas breves citações que será que o meu e o seu nome pode ser ao menos citado entre os crentes? Será que o meu nome e o seu nome pode ser encontrado, pode ser lá no finalzinho do capítulo 11, mesmo lá só uma vírgulazinha? Será que nós estamos caminhando e buscando agradar e glorificar a este Deus que esses homens serviam?
Será que nós temos realmente algo no nosso coração que nos motiva a trabalhar arduamente, a seguir em gratidão, em temor a Deus? Será? Será que a sua régua não está muito baixa, não, meu querido? Será que a sua fé ela pode ser encontrada em semelhança desses homens? Tiago é muito categórico. Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha, pelas obras. Será que você pode arrogar para si o temor a Deus, a dependência em Deus, a obediência em Deus, a adoração a Deus, como de todos aqui citados? Nós estamos, irmãos, porque a lista, notoriamente, no verso 32, ela segue. Me falta tempo. Me falta tempo. E essa lista, certamente, está aos cuidados de Cristo Jesus, que foi o único digno de desatar o selo. E que contém, no livro da vida, o nome de todos aqueles que estarão com Ele. Ele morreu naquela cruz por um número exato, cravado. Não se pode aumentar, não se pode diminuir, mas um número exato de crentes. E a grande pergunta é, tendo todos esses indicativos, tendo toda a palavra de Deus revelada a nós, sobre o que é fé, eu possuo ela? Muitos não conseguem nem ao menos definir fé. Como saberá se ele mesmo possui a fé? E os textos aqui, a longos 40 versículos, se não definir para você o que é fé, o que vai? O que vai? E aqui ele deu mais. Se fosse destrinchar cada um desses, talvez esse aqui seria o maior capítulo, né? Da Bíblia. Mas será que para mim e para você não é o suficiente? Será que para mim e para você já não podemos definir realmente o que é fé? Verso 33. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Perceba, amados, que a primeira coisa que o autor coloca no verso 33, logo em sequência ao verso 32, né, que ele cita esses homens. Então ele continua a dizer, e agora ele coloca o foco na coisa certa. Esses homens agiram com base no quê? Olha lá. Os quais por meio da fé. Esses homens sem fé não fariam nada. E suas obras seriam mortas. Os quais por meio da fé. Agora, amados, isso aqui limita os nossos pensamentos no que tange a fé. Eu não estou falando do que você pode produzir. Eu não estou falando daquilo que você pode gerar e dizer, isso aí é fruto da minha fé. Eu estou falando de obras que buscam o Deus verdadeiro. Eu não sei quantos aqui, eu vejo que são poucos, de 20, eu acho que a metade desta igreja lê as devocionais. A metade. Mas a devocional de ontem foi muito significativa. Por que você pede para Deus eliminar os pecados da sua vida? Por que você pede por santidade? E ele ilustrou da forma de um jardim onde precisa ser retiradas as ervas daninhas. E talvez você ore para Deus retirar essas ervas daninhas, que são as corrupções do pecado do seu coração, para dizer para as outras pessoas, olhe como o meu jardim é bem cuidado. Isso não é obra oriunda da fé. Isso não é obra. Isso aí é uma forma de orgulho próprio. Isso é uma forma de autojustiça própria.
E você pode até ter forma de piedade, você pode até ter forma de santidade, mas isso não é oriundo da fé. A verdadeira fé, irmãos, nos move a fazer atos que trazem a glória exclusivamente, unicamente para Deus. O crente, ele ora com base nos méritos de Cristo apenas e depende exclusivamente disso. E mesmo que as ervas daninhas continuem ali, ele continua a se agarrar na obra da redenção. E é diferente. É diferente do que de você arrancar essas ervas ou orar para que elas sejam arrancadas para dizer que o seu jardim está bonito. Por meio da fé, esses homens fizeram tudo isso, irmãos. Embora o autor omita detalhes, o denominador comum que ele fornece é a expressão por meio da fé. Denominador comum, lembra lá das regrinhas de matemática? Né? Coloca os denominadores iguais para você conseguir fazer lá o x, né? Multiplicar lá, aí você resolve. Mas é algo que equaliza. É algo que coloca todos ali no mesmo nicho, que é a fé. E a expressão é uma leve variação da expressão usada até aqui pela fé. E o escritor parece sugerir que os leitores devem suprir os detalhes por si mesmos, com base no conhecimento da Bíblia. Então, aqui, amados, os quais por meio da fé venceram, e quando ele, somado a eu não tenho mais tempo, né, o que direi? Isso aí, indiretamente, é uma exortação para que eu e você, pela fé, leiamos a Bíblia. E entendamos o que é esses homens, o que eles fizeram e por que fizeram. Então ele está falando, vai lá agora no Antigo Testamento, que vocês têm, você tem aí nas suas mãos, e vai ler a Bíblia. Vai ler as Escrituras. E ele diz, amados, os quais por meio da fé venceram ou conquistaram reinos. Certamente Josué o fez quando tomou a terra prometida. Josué precisa estar citado aqui para ser considerado um homem de fé? A descrição é ainda mais apropriada quando diz Davi, direcionada a Davi. Ele conquistou as nações ao redor de Israel e assim estendeu as fronteiras da terra prometida em cumprimento ao juramento sagrado de Deus. Deus havia jurado que daria a terra aos descendentes de Abraão. Estão lembrados do pacto de Abraão? Isaac e Jacó também devem ser, né, lembrados. Ele havia prometido a Moisés que esta terra se estenderia do Líbano, no norte, até Negueb, no sul. E do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, ao oeste. Deus prometeu a extensão exata do reino de Israel. E eles chegaram lá, estava tudo vazio, era só colocar as cabaninhas, era só colocar lá, né, os gadozinhos lá e habitar. Não, tinham pessoas já habitando. Tinha outros povos lá e era necessário agora, existiam reis. E era necessário o quê? Entrar em batalha e conquistar. E o que motivou esses homens a prosseguirem? Talvez para vocês chegassem em Jericó, só Jericó tá bom aqui. Vamos ficar todo mundo em Jericó aqui. Não se mete com os outros lá não. Vamos ficar quietinho aqui. E Deus falou, não, a terra prometida é essa extensão inteira, qual eu acabei de citar os irmãos. Tem que ir lá. E eles foram. Davi foi. Josué foi. Davi cumpriu essa promessa, irmãos. Que está em Deuteronômio capítulo 1, versos 7 a 8. Além de vencerem reinos, praticaram justiça, administraram justiça. Os nomes dos juízes em Israel vêm em mente, especialmente em nome de Samuel. Como eu disse, muitos consideram Samuel como um dos juízes. E o povo de Israel disse que Samuel não havia enganado ou oprimido ninguém. Reis de Israel e de Judá administraram a justiça em favor do povo. Como a Escritura afirma, Davi reinou sobre todo Israel, fazendo o que era justo, o que era reto para todo o seu povo. 2 Samuel capítulo 8, verso 15. Davi, ele reinou em justiça. A justiça está para a fé, irmãos.
não cobre justiça de um ímpio. O nosso libertador nunca poderá ser um ímpio. O nosso libertador é um só, irmãos. É Cristo. E a fé neste pode gerar justiça. É o único caminho. Amados, quando todo Israel ouviu o veredito dado de Salomão, eles tiveram profundo respeito pelo rei, porque viram que ele tinha a sabedoria de Deus para administrar, sabe o quê? Sabe o que o povo viu? Administrar a justiça. 1 Reis, capítulo 3, verso 28. Nós, amados, temos que entender o que a fé gera em nós. E a primeira coisa é um caráter reto e a justiça. A justiça brota de um coração transformado. E Josafá, o rei de Judá, também foi um rei que teve fé, não é citado, mas eu coloquei aqui para os irmãos. Ele designou juízes na terra e lhes disse, olha o que disse Josafá, 2 Crônicas 19, versos 6 a 7. Considerem cuidadosamente o que fazeis, porque não estáis julgando para o homem, mas para o Senhor, que está convosco sempre que deres um veredito. Agora deixem que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem cuidadosamente, pois com o Senhor nosso Deus não há injustiça, ou parcialidade, ou suborno. Então, se você está vendo a nação brasileira em suborno, em injustiça, em parcialidade, Josafá já diz, Deus está vendo tudo isso. Não existe um veredito que não é dado sem que Deus não esteja vendo. E você deve orar a quem para que a justiça seja feita? A Ele. Nossa justiça está em Deus. Tá? Não somos justiceiros, senão daqui a pouco os crentes vão sair com a camisa aí, com a caveira, né, na camiseta, querendo fazer justiça na rua. Querendo matar as pessoas, que não está muito longe de acontecer isso. Está tão polarizadas as coisas, irmãos, no nosso país, que estão querendo matar o outro. Estão matando um ao outro e crente envolvido nisso. Polarizando cada vez mais. Será que a nossa função é de colocar ainda mais tensão nas coisas? Ou orar? Esperar em Deus. Clamar por justiça a Ele. Talvez essa indignação e querer fazer justiça com as próprias mãos seja fruto da incredulidade. E eu tenho que sondar meu coração para ver isso. Porque o sentimento, eu sei que do sentimento da impunidade é um sentimento amargo. Mas quem está controlando todas as coisas? Anotem aí, 2 Crônicas 19, versos 6 e 7. Para vocês meditarem sobre as palavras de Josafá. Os quais também, diz o autor de Hebreus, obtiveram o que foi prometido. A esperança que está caminhando com a fé, pois o verso 1 define a fé como a substância das coisas pelas quais esperamos. Se eu espero, é porque existe algo prometido que ainda não ocorreu. Então eu espero. A fé é a substância, é a estrutura dessa esperança. E a evidência das coisas não vistas. Então aguardamos como? Resolutos, certos de que acontecerá. Amados, esses homens movidos pela fé, por meio da fé, eles obtiveram o que foi prometido. Eles obtiveram, se foi a Adão prometido a descendência, ele já obteve o que foi prometido. E pelo fato de a expressão promessas estar no plural, penso que o autor tem a intenção de recordar as inúmeras promessas que Deus fez ao seu povo. Aqui vem a ideia de todos os pactos feitos. O pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Foi cumprido? Foi cumprido. O pacto que ele fez com Davi sobre um reino perpétuo. Foi cumprido? Cristo reina?
Cristo ascendeu? Está à destra de Deus Pai? Foi cumprido. Todas as promessas que Ele fez no passado foram cumpridas. A que ainda acontecerá, você tem alguma dúvida de que se cumprirá? O escritor já falou a respeito de Abraão, depois de esperar o filho da promessa, recebeu Isaac. E no final de sua vida, Josué disse aos anciãos, líderes, juízes, oficiais de Israel: sabeis com todo o vosso coração e alma que nenhuma de todas as boas promessas do vosso Deus, do Senhor vosso Deus, falhou. Todas as promessas foram cumpridas, Josué diz. Nenhuma falhou. Isso está em Josué 23:14. Nenhuma falhou. E nenhuma falhará. De fato, as promessas de Deus a seu povo são inumeráveis, como as próprias Escrituras testificam, irmãos. E nós se agarramos como nisto? Como Josué se agarrou. Ter fé é se apegar ao que Deus diz, ao que Deus prometeu, ao que Ele continuamente permanece falando. É isso que a fé fala. Ah, eu não sei. Ah, eu tenho dúvida. Ah, será? A fé não gera isso, irmãos. A incredulidade gera dúvida. A fé gera certeza. É como ele definiu. Como substância, como estrutura. Fé é algo que, sem ver, nós vemos. Fé é isso. Fé é olhar para a obra de Cristo já concluída e falar: isto é verdade. Isto é o fator que colocou no meu coração esperança. Isso aqui é imexível, é indubitável. Que Cristo reina e intercede por mim. A fé gera isso. E além de obter o que foi prometido, amados, e nós estamos aguardando muitas coisas, ele continua o relato: fechar a boca dos leões. Entre os exemplos bíblicos do povo que lutou com leões, temos muitos. Sansão, o próprio Sansão, que fez um leão em pedaços só com as suas mãos nuas. E por quê? Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele em poder. Juízes, capítulo 14, verso 6, rasgou um leão no meio. Porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Igualmente, Davi disse a Saul que enquanto cuidava do rebanho de ovelhas de seu pai, Jessé, ele resgatou uma ovelha da boca de um leão ou um urso e matou a besta fera. 1 Samuel 17. Davi, então, quantas ovelhas ele livrou? 1 Samuel 17, 34, 37 tem esse relato de Davi. Davi testificou que Deus o libertara das garras do leão. E das covas dos leões, Daniel respondeu ao rei Dário: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, ele fechou as bocas dos leões. Daniel 6. Versos 21 e 22. Séculos mais tarde, Paulo escreveu: mas o Senhor se colocou ao meu lado, eu fui salvo da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17. Deus continua livrando o seu povo. Deus continua protegendo o seu povo. E isso é pela fé. É pela fé nele. Qual o propósito dessas citações? Ele refere apenas alguns dos infindáveis benefícios divinos, a fim de que esse povo não se esqueça a quem ele está escrevendo: a um povo hebreu, um povo judeu. A fim de que esses judeus pudessem, desses exemplos aqui, deduzir em termos gerais como a igreja, pela fé, sempre foi preservada pela mão divina. E assim não existe outro meio hoje pelo qual possamos experimentar sua generosidade para conosco. Só existe um modo de você ser abençoado: pela fé. Somente pela fé. Amados, eu li uma frase, não vou lembrar de qual teólogo, mas ele disse: você ora, mesmo na sua fraqueza de fé, e mesmo na sua oração pequena, o simples fato de você orar já é um benefício para a sua alma.
Mesmo que Deus diga não a você, o fato de você estar orando já é um benefício para a sua alma. A oração é a fé, amados, que nos coloca perante Deus. A fé em Cristo que nos coloca lá naquele trono de graça, qual o autor de Hebreus diz. A fé no seu Filho. E oramos no seu nome. Somente isso nos preserva. Somente isso nos abençoa. Somente isso nos guarda. Amados, a igreja é destacada aqui. Quando ele destaca todas essas pessoas, ele está colocando os olhos em Cristo a todo momento. O autor falando, judeus, olhem para quem esses homens olhavam. Olhem para o que estava prometido e já se cumpriu. Pela fé, amados. Muitas vezes Davi retornou ao lar vitorioso. Ezequias recobrou-se das suas enfermidades. Daniel saiu são e salvo da cova dos leões. Seus amigos caminharam jubilosos dentro da fornalha ardente, que vai entrar aqui no próximo verso. Como se caminhasse por um prado agradável, uma vegetação. Posto que todas essas coisas se alcançaram pela fé. O fato fica estabelecido de que é somente pela fé, amados, e não por outra causa, que nos é concedida a benevolência divina. Devemos observar de forma muito especial a sentença, onde se diz que as promessas se concretizaram pela fé. Embora Deus permaneça fiel enquanto todos permanecemos incrédulos, todavia nossa infidelidade torna as promessas inválidas, ou seja, sem efeito. A incredulidade só gera isso. Não, o que Deus falou, não é verdade. A incredulidade gera isso. Ah, não, isso não tem efeito. A incredulidade gera isso. Agora a fé alimenta. Alimenta a alma, alimenta as motivações, dá alegria, dá paz. A fé em Cristo dá paz. Verso 34. Continua a lista do que a fé gera. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso pela fé. Apagaram a força do fogo. Aqui você vai lembrar de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Acompanhados por alguém que parecia um filho dos deuses. Como diz em Daniel, capítulo 3, verso 25. Viram alguém lá. Não só 3, mas 4. Perambulavam no fogo. Eles andavam no fogo. Olhava lá para a fornalha e aqueles que tentavam chegar perto, aconteceram o que com eles? O que aconteceu? Foram queimados. Aqueceram 7 vezes mais a fornalha. Aí quando olhava lá para os 3... e mais um que os acompanhava, só faltava eles ficar lá, né, conversando, né? Não tinha efeito o fogo. Por quê? Porque eram homens de fé. Homens que caminhavam com Cristo. Que temiam ao seu Deus. Nabucodonosor confessou que Deus enviou seu anjo e resgatou seus servos. Eles confiaram nele. Isso descreve os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados naquela fornalha em chamas. Eles apagaram o poder do fogo de tal forma que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Cheiro! Não tinha cheiro de fumaça. Eu faço churrasco ali, eu fico impregnado de fumaça. Esses homens estavam no meio da fornalha. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Leia em Daniel 3, 27. Nem cheiro. A fé desses homens era considerável, no sentido de que eles não foram assegurados de que seriam miraculosamente livrados. E tudo que eles podiam fazer era se entregar à soberania de Deus. Lembram do que eles falaram? Se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas se não, seremos queimados. Eles se lançaram à soberania divina. Isso é fé, irmãos.
Isso é fé. Confiar no Senhor. Apagaram a força do fogo. E você? Quando as chamas dos intempéries da vida, as chamas das circunstâncias, já sentiu? O fogo já vem queimando no calcanhar? Aí você fala, o que vai ser da minha vida? Aí o fogo começa a te queimar. Aí vem a ansiedade. Aí vem a preocupação. Esses homens estavam diante de um fato. Vocês serão lançados naquela fornalha ali. E eles permaneceram como? Você lá. Permaneceria como? Não me jogue! Ia começar a estrebuchar. Pela fé, eles continuaram. Pela fé. Amados, estou fazendo muitas aplicações porque é necessário. Os crentes estão desesperados com o futuro do país. Caminhe pela fé, meu irmão. Caminhe apegado no que Deus diz. Exerça a sua fé. Confie nele. E o resto ele fará. Escaparam ao fio da espada. Olha aí. A igreja agora vai ser perseguida. Escaparam ao fio da espada. Estava conversando não sei com quem, né? Elias pensando que era o último profeta. Acho que era você, né, Israel? Aí o que Deus fala para ele? Que Deus tinha preservado mais quantos? 700 ou 7.000? 7.000 homens, 7.000 profetas. E Jezabel estava como? Se visse um passando na rua, o que ela mandava fazer? Matava. E quem os preservou? Deus. Sabe quem tem poder de tocar na igreja? Apenas Deus. E se ele falar, vou preservar, ele vai preservar. Se ele falar, não, avance, homens ímpios, e destrua a igreja, isso ainda permanece sendo feito dele, e isso é justo, e isso é bom. E o crente permanece como? Deus seja louvado. Mesmo que eu morra por causa disso. Deus seja louvado. O crente, amado, o crente é extraterrestre. Como eu disse aqui, a palavra estrangeiro. O crente, ele é inabalável, porque o seu Deus é um Deus inabalável. É um Deus que permanece para todo o sempre. Será que as minhas atitudes condizem com o Deus que eu professo? Quem escapou do fio da espada? Quantos? Em várias ocasiões o próprio Davi, para não morrer quando perseguido por Saul. Saul via Davi e lançava uma lança, passava tirando fino. Quantas oportunidades Deus livrou Davi? Elias, acabei de citar, fugiu da assassina Jezabel e foi ao monte Horebe, na península do Sinai. Eliseu soube que o rei de Israel queria matá-lo durante o período da fome na Samaria sitiada. E matou? Não. É Deus quem determina os fatos. É Deus. Não é homem A, homem B, homem C. Não é. É Deus quem determina. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Mais uma coisa que a fé nos possibilita. Quem era fraco e tornou-se forte? É claro que foi Sansão. Antes de morrer, Deus lhe deu força para executar um feito humano de empurrar os pilares do templo de Dagon e derrubá-los, como acabamos de ler. Ezequias orou a Deus quando Isaías lhe disse que iria morrer. Deus respondeu sua oração, dando-lhe mais 15 anos de vida. Deu força, estava doente, deu força. Quem bate o martelo é Deus. Não é o médico que fala, olha, você tem 15 dias de vida, não. É Deus que determina. Se as suas palavras, médico, estiverem de acordo com o que Deus está falando, certamente eu morrerei. Mas não é o seu laudo que vai determinar. Da fraqueza tiram forças. Tornara-se poderoso na guerra.
Quem foi poderoso na batalha? Quem fez exércitos estrangeiros baterem retirada? Aqui estão alguns nomes. Assim Davi triunfou sobre os filisteus com uma funda e uma pedra, sem uma espada em sua mão. Ele derrotou o filisteu e o matou. Eu acrescentaria, sem armadura nenhuma. E o povo lá, o irmão dele, né? Tá doido? O que você vai fazer lá? E ele se apegou em Deus, irmãos. 1 Samuel 17:50. E Josafá, rei de Judá, já citado aqui também, enfrentou um grande exército de Edom. O rei venceu o inimigo porque Deus lutou por seu povo. 2 Crônicas 20, do verso 1 a 30. Olha o autor de Hebreus ajudando você a ler o Antigo Testamento com mais propriedade. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Está lembrado do rei Ezequias? Rei de Judá? Sabia que um poderoso exército assírio havia tomado todas as cidades fortificadas de Judá, fizeram um grande cerco, estavam marchando para Jerusalém. E por causa da fé de Ezequias em Deus, um anjo do Senhor abateu 185.000 soldados assírios em uma noite. Isso está em 2 Reis 19:35 e também em 2 Crônicas 32:21. Senaqueribe, que era o rei da Síria, retirou seu exército e retornou para Nínive. Quem venceu a batalha? Quem colocou em fuga o exército estrangeiro? Deus. Mas o homem esboçou sua fé em Deus. Foi pela fé, irmãos. Vocês percebem, então, que a fé que está nos crentes é um meio de atuação de Deus neste meio aqui nosso? Que Deus ele nos deu a fé, não apenas para nos salvar em um dia, mas para que através desta fé, os nossos atos, as nossas boas obras, possam glorificá-lo e as pessoas enxergar que somente Ele é Deus, que somente Cristo salva. Mas é necessário coragem, é necessário pegar esta fé e se agarrar à palavra de Deus, a quem Ele é, os seus atributos e o que Ele faz. Você se apega? Ou você é igual palanque no banhado? Sabe o que é palanque no banhado? Aqueles piquete. Banhado, aquele solo, parece um pântano, é uma lama. Aí você põe o piquete. Prego na areia. Prego quente na manteiga. Verso 35, e aqui tem um ponto importante. O correto seria até a metade do verso 35. E a próxima pregação eu pegar da parte B do 35 e dar continuação. Mas eu peguei logo o 35 de uma vez. Por quê? Porque tem uma mudança. E os irmãos vão perceber. No meio desse verso. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então veja aqui, a mudança na categoria da fé. Até aqui, amados, o autor de Hebreus está descrevendo, né, os resultados, Deus galardoando a fé do seu povo. E agora ele se volve para um argumento bem distinto. A saber, quando os santos são reduzidos à extrema miséria, encontrando-se lutando pela fé em busca de invencibilidade até a morte. À primeira vista, esses exemplos diferem agudamente entre si. Visto que alguns triunfaram gloriosamente, parece que até aqui eu falei só de coisas positivas. O povo vencendo, o povo conquistando, o povo sendo fortalecido, correto? Então parece que tem algo que está se confrontando aqui no texto, mas não, amados. Sendo salvos pelo Senhor todo gênero de milagres. E, amados, sendo arrebatados por meio da morte por novos e inusitados meios. Enquanto que os outros, agora que serão tratados, foram tratados vergonhosamente. Esse segundo grupo aqui, parece que eles estão no dessabor. Desprezados por quase todo mundo, vencidos pela necessidade e universalmente odiados, sendo obrigados a refugiar-se nos abrigos ocultos das feras.
e finalmente arrastados para fora a fim de submetê-los a torturas mais cruéis e selvagens. Então aqui vai ter essa mudança. Ele falou sobre os benefícios, digamos assim, benefícios que a fé pode trazer. Aí agora vamos falar sobre os malefícios, né? Que não é malefício algum, mas é apenas para o irmão entender que existe todos esses lados da fé. A fé não é só a vitória, né? O culto da vitória. Né? Você tem fé, não aceita essa doença que você tem. Né? Determina aí que você não pode passar por crise financeira na sua casa. Determina aí. Aí veremos que mesmo com fé, nós temos aí uma contraparte. O escritor agora dá uma série de exemplos diferentes, que são mais prontamente adequados à condição dos hebreus. Pois nesta época a igreja era fortemente perseguida. E veja no capítulo 10, e ele fala isso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, lá no verso 32, suportastes grande combate de aflições. 33, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Então, agora, irmãos, estamos falando aqui para um povo que estava passando por fortes perseguições, aflições. Então, por um lado, todos esses feitos aqui renovam a fé, e agora esse, digamos, ponto diferente, exemplos diferentes, que se começará nesse verso, seja para confirmar que eles não estão sós. Então, amados, a sua condição era humilde, perseguida e exposta a todos os males. E a própria morte por causa da profissão do evangelho é o que faria essa igreja ser perseguida. O que a fé fará quando o martírio chegar, irmãos? Eu te pergunto. Amados, o que a sua fé fará? E quando eu falo a sua fé, eu estou abrindo para os dois tipos de fé. A espúria e a verdadeira. Tanto para quem está assistindo, para quem seja. Para mim mesmo. A sua fé, como ela se comportará quando o martírio chegar? Como? Como a sua fé se comportará quando você ser dito a você, cale sua boca, não fale mais sobre esse Jesus, e se você falar, você será morto, você e seu filho e sua esposa? Como você se comportará? Pense nisso. O autor destaca as pessoas que foram expostas a essa perseguição. E agora se volta para esse tipo de condição que eu estou fazendo você já pensar. Ele não queria esconder desses crentes o que eles poderiam ter que enfrentar. Veja o que é um pastor fiel, está aqui. Veja o que é um homem preocupado com a condição dos fiéis, verdadeiramente. Porque hoje as igrejas falam, não, é só bênção, né? É a teologia, não é da prosperidade, como é que é? Não, libertação não. Hipergraça também não. Da confirmação, né? Positiva, alguma coisa assim. Hã? Confissão positiva. Confissão positiva. Né? De que nada de mal acontece com o crente. Não pode acontecer nada de mal com o crente. Senão isso é demônio. Se está alguma coisa fora dos trilhos, é demônio. Não aceita. Aí esse pastor fiel já joga... Não lê isso, né? Não lê essas igrejas com esse tipo de teologia, não lê texto como esse. Agora veja o que é um pastor fiel. Ele fala que sim, a fé traz vitória, a fé traz bênçãos, a fé traz força, a fé nos faz vencer batalhas, mas a fé também nos faz ser perseguidos. A fé traz aflição. A fé traz a morte para muitos. E ele vai destacar essas pessoas expostas à perseguição. E ele não queria esconder nada disso desses crentes. Ele também queria que os hebreus soubessem que todos os males listados aconteceram com as pessoas por causa da fé. E isso que é o mais intrigante. Esses maus aqui, esses maus tratos, essas perseguições, não é pela sua posição política.
Não é porque você é do Bolsonaro ou você é do Lula. Não é por causa disso. A perseguição que essas pessoas que ele lista aqui sofreram é por causa da fé. E muitos, estou sendo perseguido. Por causa da política que você defende ou por causa da sua fé? É diferente. Se for por causa da política, o problema é seu. Agora, se for por causa da fé, bem-aventurado é. As mulheres, primeira coisa, né? Ainda falando dos pontos bons, né? Por isso que eu falei, seria até a metade. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Pela fé também. No Antigo Testamento, lemos tanto de Elias quanto de Eliseu, que ressuscitaram meninos da morte. E devolveram-nas às suas respectivas mães. Primeiro temos a viúva de Sarepta, né? Ou Serepta, que não era de Israel. Mulher gentílica, pagã. E ela creu. Quando ela recebeu o filho de Elias, ela disse, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. A sunamita, agora já falando de Eliseu, foi até Eliseu porque sabia que este homem de Deus seria um instrumento para ressuscitar seu filho dos mortos. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37. E o Novo Testamento fornece exemplo, por exemplo, da viúva de Naim, quando recebeu o seu filho, quando Jesus o ressuscitou dos mortos. Lucas, capítulo 7, verso 11 aqui, está nos evangelhos. Maria e Marta receberam quem dos mortos? Lázaro. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé. Pela fé. Meu pai estava contando uma história para mim, lá em Belém do Pará, sobre um dito pastor que está lá, não conheço, né? Então não posso afirmar se é ou não é, então enfim. Mas ele disse que aquele homem veio à conversão, e aí eu não duvido. Um dia de calor, lá é muito quente, né? Em Belém do Pará, o clima lá é totalmente diferente daqui. E eles costumam tomar bastante banhos de rio. E às vezes os rios passam no terreno deles mesmo e eles fazem ali açudes, né? Pequenos açudes. E um dos filhos desse, que é pastor hoje, foi encontrado morto, boiando. No rio. Boiando. E foi aquele desespero, né? As pessoas tentando reanimar o menino e o menino nada. O menino ficou sem respirar ali por mais de meia hora, mais ou menos. Já morreu, sem oxigênio, né? A Natana pode até falar melhor do que eu. Pois estava passando ali um crente. Provavelmente até mesmo um pentecostal. E ele foi lá e orou por aquele menino. E o menino acordou. O menino acordou. E esse pai do menino que hoje é pastor, ele era dançarino lá, que lá no norte lá é tudo diferente, né? Ele era dançarino e saía para a noitada. E através daquele ato, né, um milagre, que sabemos que milagre não salva ninguém, mas foi um ponto de trazer ele para próximo. Eu sei que Deus, segundo o texto, pode trazer os filhos da morte, né, para a vida. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eu sei que Deus pode fazer isso, pela fé. E pode ser, irmãos, que aquela pessoa que chegou ali, estava passando, esse crente, realmente tivesse a fé genuína. E pela fé, aquilo aconteceu. Eu não duvido. Nossa, pastor, você está muito pentecostal, hein, acreditando nessas coisas. Eu não limito o poder de Deus. Um ato extraordinário que Deus queira fazer, segundo os seus propósitos eternos, Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Com quem Ele quiser. E aqui começa o segundo prisma, né, da fé. Agora sim, é onde eu queria pausar, né? Mas eu continuei. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Isso aqui é pela fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. A palavra torturados aqui, eu peguei no grego, e é interessante. A etimologia dessa palavra grega trouxe
o nome do seu órgão aqui desse ouvido, tímpano. O tímpano veio dessa palavra aqui, que vem do grego tumpanizo. E o significado dessa palavra, amados, é bater tambor, torturar com o tímpano, um instrumento de punição. O tímpano parece ter sido um instrumento de tortura em forma de roda, sobre qual os criminosos eram colocados e eles eram esticados, como se eles fossem peles, e então horrivelmente espancados com clava ou correias até a morte. Então colocava sobre uma grande roda esses criminosos, e ali esticando os membros como se fosse realmente uma pele. Como se fosse fazer um tambor. Já viu aquela parte de cima do tambor? Aquilo é uma pele. Da bateria também, aquilo é uma pele esticada. Tanto que para dar afinamento você tem que arrochar lá aqueles parafusinhos para ele ficar no tom certo lá. Tem tom bateria também, acredite se quiser. Essa palavra, ela foi colocada como esse instrumento de tortura. O instrumento pelo qual as pessoas eram torturadas no passado era chamado de tímpanum. E provavelmente consistia de uma grande roda, como eu disse aos irmãos. No período de Macabeus, se você tiver curiosidade de ler 1 Macabeus, 2 Macabeus, principalmente o capítulo 6, verso 30, é um livro apócrifo, e para a história é muito bom, tá? E o autor de Hebreus também tinha conhecimento desse período aí, do segundo, primeiro século, aí, antes de Cristo, que muitas coisas aconteceram. Muitos foram torturados. Um deles, no período de Macabeus, um escriba de quase 90 anos de idade, chamado Eleazar, foi colocado na roda e sofreu golpes que o levaram à morte. Eleazar disse, palavras de Eleazar segundo o livro de Macabeus: está claro ao Senhor em seu santo conhecimento que, embora que possa ser salvo da morte, estou sofrendo terrivelmente em meu corpo sob este espancamento. Mas em minha alma estou contente de sofrer estas coisas, porque eu temo. Não é todos os escribas e fariseus que não tinham fé. Nós pegamos fariseus e rotulamos como se todos os fariseus não crescem. E esquecemos que Nicodemos foi tirado deste meio. Um fariseu. E segundo esse relato aí, extra bíblico, de 2 Macabeus, Eleazar foi torturado, morto, falando que a sua alma estava feliz porque o temia. Nesse mesmo período, 7 irmãos e sua mãe foram torturados pelo rei Antíoco Epifanes. Eles foram mortos um depois do outro. E um tema dessa horrível história é que os mártires criam na renovação eterna da vida, na ressurreição. E veja, esses homens pela fé foram torturados e eles não aceitavam o livramento. Porque assim como Pedro, João, os apóstolos lá em Atos, quando eles são colocados naquela sala, fala: parem de pregar o evangelho. E Pedro diz: antes obedecer a Deus do que aos homens. Se aqueles homens forçassem ainda mais, então vocês vão morrer. Certamente aqueles homens falariam: então vamos morrer. Então vamos morrer. E para que eles faziam isso? Por que eles não aceitavam o livramento? Para alcançarem uma melhor ressurreição. Você acredita na bem-aventurança dos perseguidos? Se você crê, e isso está no seu coração, quando você for colocado em uma situação para negar a sua fé ou morrer, a morte será uma anfitriã para você. Então me mate. Porque eu creio nas palavras de Cristo. O evangelho é loucura, irmãos. O evangelho é coisa de doido. O evangelho, olha para isso aqui que está diante dos seus olhos nesse texto aí. Eles não queriam o livramento. Eles queriam morrer. Aceitaram a tortura. Se colocaram à disposição. E você? O evangelho te exige seus minutos e você corre. Imagina quando arrancar uma unha. Arranca uma unha. E aí? Conhece Cristo? Não, não conheço não. Sai correndo.
Ou aguenta uma, vamos arrancar a outra. Arranca a outra. Arranca os dentes, um por um. Você conhece Cristo? A sua fé te permite suportar essas coisas? Eu não estou fazendo alegoria, não. É o que está no texto, irmãos. Uns foram torturados não aceitando o seu livramento. O autor de Hebreus conhecia pessoas que passaram por isso pela fé. Para quê? Para alcançarem uma melhor ressurreição. O que vai motivar alguém a alcançar uma melhor ressurreição? A não ser a fé em Cristo Jesus que venceu a morte. Que nos oferece essa esperança. Amados, narrativas dos dias negros, da perseguição que culminou com a revolta dos macabeus. Isso é história, irmãos, dos hebreus. Eram bem conhecidas dos judeus, a quem o autor de Hebreus endereça a sua carta. É deste povo que veio Cristo. Muitos aqui creram nas promessas de Cristo que ainda não havia vindo. O período de Macabeus antecedeu a vinda de Cristo. Mas já tinha pessoas crentes nele. E sofreram por isso. Eles esperavam uma ressurreição melhor, irmão, segundo o texto. Isto é, eles não esperavam voltar a esta vida terrena. Uma ressurreição melhor, no entanto, é uma renovação eterna da vida na presença de Deus. É ser livre desse corpo corruptível e receber um novo corpo. É querer isso. É querer estar com Cristo todos os dias. Motivados pela ressurreição. Uma fé vívida. E essa última classe parece ter sido completamente destituída do auxílio divino. Porque se você comparar, nossa, ser torturado, ser morto, cadê Deus com essas pessoas? Cadê Deus com os missionários lá que estão morrendo? Nos países perseguidos eles estão morrendo. Sabe de uma coisa? Muito mais feliz do que você na sua vida pacata diária aí no trabalhar. Eles estão mais... O que motiva, você acha? Vamos falar de realidade aqui nossa, aqui agora, do nosso tempo. O que você acha que motiva um missionário ir para um país perseguido e pregar o evangelho, mesmo sabendo que pode morrer a qualquer momento? Isso aqui. Isso aqui. Eu te pergunto, você iria? Vou te mandar para a Coreia do Norte. Você vai? Vou te mandar lá para a terra dos árabes, lá para os muçulmanos. Você vai? Você vai? Pela fé, os crentes vão. E se forem chamados para isso, vão. Sem titubear. Vão. Seu caso parece ser agudamente distinto desses casos aqui, irmãos, que estamos vendo. Se comparado com o primeiro grupo, ao qual já foi lido nos versos anteriores. Todavia, ambos, a fé prevaleceu e em ambos ela se revelou eficaz. Aliás, é no segundo grupo que sua força resplandece com mais fulgor. A vitória da fé é mais esplêndida à luz da atitude de se desdenhar a morte do que se a vida se prolongasse até a quinta geração. Amados, quando eu falo de cristianismo, estou falando disso aqui. Isso é cristianismo para mim. É isso que é cristianismo para mim. Não é uma sala de seminário com livros. Não. Quando eu falo de evangelho, eu estou falando de vida prática, disposta a exercer a fé. Isso é cristianismo para mim. O que esse autor está falando e que não acabou. Semana que vem eu vou continuar. Isso é cristianismo para mim. Isso que o seminário, nenhum seminário na face desse planeta vai te fazer. Somente a fé em Cristo. Somente a fé em Cristo. Resumo, para encerrar. Em suma, a fortaleza dos santos, que se tem sobressaído com clareza em todas as épocas, só tem um fator: por meio da fé. Porque nossa debilidade é tal que somos capazes de suplantar nossos males, a menos que a fé nos sustente.
Uma vez, o irmão perguntou para mim, como que aqueles homens que eram queimados, John Huss, ficou sorrindo e aqui as bochechas já caíram, já dava para ver os dentes, dava para ver de um lado a outro, e ele sorrindo ao ser queimado. Isso aqui que explica. É isso aqui que explica. E você que diz que é crente em Jesus Cristo, tem que sondar seu coração. Tem que sondar. A menos que a fé sustente. Aquele homem sorria. Todos os mártires passaram por o que passaram, sorrindo. Por quê? A fé sustentou eles. E desse fato concluímos que tantos quantos confiam em Deus são supridos com o poder de que necessitam a fim de resistirem a Satanás em qualquer posição de onde os ataque. E especialmente para que jamais sejamos carentes de paciência ao enfrentarmos nossos males. Deus sustenta esses. E especialmente, amados, estejamos prontos. Além do mais, para que não sejamos culpados de incredulidade quando cairmos sobre o peso da perseguição ou da cruz. A natureza da fé é a mesma hoje, como foi nos dias dos santos patriarcas, que são aqui mencionados por este autor. Portanto, amados, se imitarmos sua fé, jamais fracassaremos diante das desgraças em virtude da nossa natureza covarde. Pela fé. A fé está para a coragem. A fé está para ânimo. A fé está para a força. A fé está para vencer batalhas. A fé é resoluta. Que você se apegue, amados. Que você que professa a Cristo, olhe para esse texto e se apegue à fé que você tem. E mesmo se dias maus vierem, a fé nos sustentará. Deus abençoe os irmãos.